Olá, meus amigos. Recentemente eu vi alguns vídeos do Conde Lopê fazendo algumas críticas ao governo Bolsonaro e isso não causou uma boa impressão por alguns defensores do governo. O Lilo criticou o Conde, o Fábio do ClickTime também fez um vídeo não criticando assim de uma forma mais direta, mas dizendo que o Conde está fazendo não é certo. Eu tenho algumas considerações a fazer primeiro. Eu acredito que o Conde não faça isso para se tornar uma oposição ao governo Bolsonaro. Ele apenas aponta problemas na direita brasileira. Ele fala que esses termos direita e esquerda são puramente abstratos, eu também concordo. E que há alguns problemas que o Brasil pode ter em certas relações. Nisso eu não enxergo que o Conde está virando oposição, que o Conde é esquerdista, que o Conde é não sei o quê. Aí as pessoas pegam o fato de ele defender a Igreja Católica como isso fosse, ele quer que o Bolsonaro implante um regime católico no Brasil, que não sei o quê, que o Conde só vê o lado da Igreja, que o Conde só quer um país só católico e que o Bolsonaro tem que ser católico e não sei o quê. Não é bem assim, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que apenas o Conde está evidenciando problemas que podem ser solucionados. E está apontando, está alertando por quê? Os nossos opositores, até o Click Time gosta, nossos opositores, então vamos lá, eles não dormem em serviço, eles não vão dizer dicas ou apontar coisas que podem ser solucionadas, eles querem realmente a destruição do governo Bolsonaro. E não é puramente apenas pelo Bolsonaro. É porque eles querem ter um projeto de poder total. E eles querem que o Bolsonaro cometa erros gravíssimos. Eles torcem que o governo Bolsonaro está errado. Porque eles torcem para uma derrubada do governo do Jair e tirar o Mourão no dia seguinte. E o Mourão, ele como o Click Time fala, o Mourão ele é estúpido. O general Mourão é uma pessoa altamente deslumbrada. Ele quer afagar a mídia e a mídia quer trucidar ele. E isso é muito perigoso. Um vice como o general Mourão é uma coisa muito complicada. A gente tem que ficar de cabelo em pé. E eu entendo que o ClickTime evidencia que a gente realmente tem que apoiar o Bolsonaro nesse momento, porque é o que tem. E realmente, quando muitas pessoas votaram no Bolsonaro, ele, apesar de até enxergarmos problemas no Jair Bolsonaro, era o que tinha. Inicialmente, lá no meu passado, em 2016, 2017, eu tecia críticas ao nosso atual presidente. Eu enxergava problemas. Muitas das coisas negativas foi porque eu ia de encontro da narrativa da mídia. Já que desde 2015 há uma campanha para que o presidente chegasse onde chegou. E começou, que ele é isso, que ele é assado, que ele é um monstro, que ele não sei o que. E algumas coisas realmente eu caí na narrativa da mídia. Tanto que na época do CQC, quando o CQC deturpou uma fala dele, eu lembro. Eu tava vendo nas lembranças no Facebook, eu falei que Bolsonaro era filhote de Hitler. Nossa, que absurdo, eu caí numa tremenda armadilha. Hoje eu vejo que o nosso presidente ele não é esse monstro. Muito pelo contrário, eu vejo boas intenções no presidente Jair Bolsonaro. Vejo que ele quer mostrar serviço e você vê que ele tenta fazer da forma que dá. Mas é aquela coisa, o Brasil é como se trocar o pneu de um carro em movimento. E deturpar a fala do presidente quando ele falou que não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. O pessoal da esquerda, da mídia, deturpou. Sendo que ele falou, tem todo um texto que ele falou. Falou que ele não nasceu para presidente mais para ser militar, mas essa é a missão dele agora. E eles não colocaram isso. Eles colocaram de uma forma que o presidente está arregando. Para o quê? Para causar uma forma de segurança nele, na população, para sair uma notícia que a popularidade dele caiu. Eu não vejo essa popularidade dele em queda.
Então eu também entendo a vontade e o posicionamento do Fábio Clicktime em relação a gente realmente estar com ele. Falou, ó, ele não é perfeito, o mundo não é perfeito. Eu gosto desse pragmatismo no Clicktime, porque ele é sensato nesse ponto, ó. Não dá certas coisas, realmente não dá. No mundo que vivemos, realmente vão sempre ter problemas. Eu partilho desse pensamento do Clicktime. Mas eu também enxergo que o Conde, ele quer evidenciar, ó, vamos melhorar nisso? Isso aqui tá errado. Isso aqui não é certo. Vamos ter cuidado com certas coisas. Porque ele enxerga problemas na direita brasileira que poderiam ser solucionados. Então é um alerta. O Conde ele não está criticando o Bolsonaro por querer tirar a popularidade dele, porque o pessoal enxergar, tá vendo? A gente devia ter votado no Haddad. Não é bem assim. O pessoal está distorcendo a fala do Conde. Eu enxergo dessa forma. Claro que ele pode puxar pelo sardinho pro lado dele em relação a ele ser católico. Eu também sou católico, mas eu entendo que não há como realmente implantar um catolicismo de Estado. Isso não existe. Isso não tem nada a ver. Isso não dá. Então a gente sabe que o mundo que vivemos não é certo em certas coisas. E vai fazer o quê? Mas assim, a questão que ele evidenciou que há riscos em certas relações diplomáticas, que isso poderia trazer problemas ao Brasil. Mas ele não está torcendo contra o governo Bolsonaro. O cara está mais de 20 anos combatendo o esquerdismo, o comunismo nas redes sociais. Então, e o legal que o Clicktime ele reconhece o arcabouço intelectual do Conde. E o Conde realmente ele tem muito estudo. E o Conde diz uma coisa muito interessante que a gente tem que buscar aprimorar. Deixar de ser uma direita militante, panfletária e sentar a bunda na cadeira e estudar, ler. Porque a esquerda é assim, a gente só enxerga aqueles lacradores, aquele pessoal da lacração, aqueles histéricos que ficam ali na mídia, os que... as feministas que defecam na foto do presidente, que tira os seios para fora, aquele pessoal lacrador, a gente enxerga eles como palhaços. Mas por trás deles há os intelectuais da esquerda. E essas pessoas, elas estudam. E elas colocam lá os pontas de lança para pagar os micão deles e tal. Mas os caras ali estão há anos, há décadas fazendo engenharia social. Para quê? Porque o projeto de poder deles não tem pressa. E eles gostam de ver, eles comemoram erros na direita. Por quê? Porque a direita errando, a esquerda volta. Claro que a gente tem que tomar cuidado. Realmente, em questão de criticar o governo, a gente tem que ter cuidado com as críticas, fazer certas críticas aonde pode, mas realmente o Fábio do Clicktime ele diz uma coisa muito interessante. O Bolsonaro tem apenas a popularidade. Se cai a popularidade do Bolsonaro, o Bolsonaro acaba o escudo dele, porque ele é muito popular. E isso não é mentira. Ele é muito popular. O cara ele realmente tem uma popularidade muito alta. Por mais que a mídia falou que a popularidade do governo caiu, não caiu porra nenhuma, deve ter até aumentado. Não vamos acreditar em mídia. Mídia tradicional, tipo Folha de São Paulo, Datafolha. Esse pessoal é mentiroso. Mas assim, a estrutura de poder não beneficia o presidente. Pelo contrário, ele está ali num sistema que é incompatível com as ideias dele. Ou seja, o problema é que a gente tem um sistema presidencialista de coalizão. Isso não está dando certo nem no próprio Estados Unidos, onde Donald Trump já teve que fechar o governo. Imagine só, por exemplo, se o Bolsonaro tiver que fechar o governo, entre aspas, eu não sei se ia ser possível, para tentar aprovar a reforma da Previdência, por exemplo. Dependendo das ações do Bolsonaro, eles conseguem o impeachment dele.
por crime de responsabilidade, improbidade administrativa. Cara, eles querem qualquer coisa para derrubar o Bolsonaro. Tanto que há um grupo que tentou tirar a vida dele quando ele era candidato. Se isso aconteceu é porque eles já sabiam que ele ia ganhar. E ele já estava em ascensão. E o atentado saiu muito errado, porque assim, eles sabiam que se ele sobrevivesse, aí que ele ganharia. Então era para ele morrer ali. E se ele morresse, ele poderia virar um mártir? Viraria. Mas não seria, ele seria outra pessoa no lugar dele. E essa pessoa talvez não faria o que ele está tentando fazer. E realmente mudaram um sistema, que o problema é o sistema. O sistema de governo, ali há amarras tão grandes, porque há um lucro, de certa forma, há um beneficiamento com a burocracia. O estamento burocrático, tanto que o Olavo de Carvalho fala, o estamento burocrático. Muitas pessoas falam nesse estamento burocrático. Por quê? A burocracia brasileira, ela é lucrativa. Há impostos, há normas, há uma coisas acachapantes que isso faz o Brasil sempre em voo de galinha. O Brasil não consegue criar muitos postos de emprego porque há muitos impostos, há muitas regulações, também há, por exemplo, cartéis, monopólios. Quebrar isso do dia para a noite é impossível. E esse pessoal da esquerda, eles querem ter esse monopólio. Não é nenhum monopólio, é um oligopólio. Vejam só as empresas amigas, eles distribuindo cargos ali em estatais, em autarquias, e manter aquele sistema que estava em vigor até a década passada. Até mais ou menos 2002, 2003, ali para eles estava perfeito, estava o auge deles, do conforto deles. Tá todo mundo bem, os caras lá em cargos de comissionados ganhando rios de dinheiro, com o nosso dinheiro, estava tudo tranquilo. O Brasil aparentemente estava bem, então o povo comprava mais, tinha mais crédito, então havia uma falsa sensação que nós estávamos bem. Só que isso uma hora estoura. E o grande problema é o seguinte, que o brasileiro só se incomoda quando ataca o bolso dele. Quando ataca os valores dele, ele tá nem aí. Pode ter coisa mais abjeta. Se mexer no bolso do brasileiro, o brasileiro é aí que ele vira o bicho. Aí que agora tem aquele discurso mais com viés conservador e tal, que não pode isso, não pode aquilo, que virou uma das presidentes uma das frentes do governo Bolsonaro. Isso aqui tá errado, a gente tem que voltar a ter isso, voltar a ter aquilo do passado, resgatar valores perdidos. Sim, concordo. Claro que concordo. Só a pessoa revolucionária que quer, revolucionar tudo. Destruir tudo para recomeçar do jeito deles. Esse é o pensamento revolucionário. Só que o problema é o seguinte, que esses valores que foram destruídos, eles não foram destruídos a partir de 2003 com a exceção do PT. Não, eles estão sendo destruídos até desde a época lá dos militares. Porque uma das coisas que foi falada, a censura militar deixava passar o que não era para passar, e que era para passar eles censuravam. Então eles eram errados nisso. E só porque eles eram anticomunistas não quer dizer que não havia coisas erráticas no regime militar. Até o próprio o documentário Brasil Paralelo fala disso. Então eu acredito que Bolsonaro vai tentar fazer, mas o que ele conseguir fazer é assim. O que o Brasil precisa ainda é pouco, porque ele vai ser sempre atrapalhado. A gente tem que entender que vão tentar de toda forma não permitir que ele faça algo, porque dependendo do que ele for fazer, esse pessoal vai perder grana. Mas o que ele fizer já vai ser muito. Ele vai entender que, por exemplo, se ele aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, já é meio caminho andado para o resto.
Assim, aí para destravar a economia de certa forma. E tem que procurar uma reforma tributária. Eu acho uma das coisas também mais importantes. Por quê? Porque esse agigantamento do Estado brasileiro, ele contribuiu para esses caras que estavam no passado do poder roubarem. Esse projeto de poder, infelizmente, os militares, de certa forma, colaboraram inchando o Estado. Uma estrutura. Depois, assim, eles criaram uma estrutura forte para os seus inimigos depois tomar ela para eles. É que nem você construir um forte contra o seu inimigo, depois o seu inimigo usa esse forte para ele. Então, esse foi o problema. Então, se Bolsonaro realmente tentar colocar algumas coisas, umas reformas, talvez ajude. Acredito que ele deveria ter cuidado. Mas aquela coisa, por mais por mais assim, a mídia já é inimiga dele. A gente tem que entender isso. Então a gente também tem que ter cuidado com o que a mídia coloca. E tentar realmente fazer como o ClickTime, vamos com calma, não temos só o Bolsonaro, sem ele estamos ferrados, e realmente nisso o ClickTime não está errado. Mas temos que ter cuidado para não passarmos pano para certos problemas. Então, não é críticas destrutivas, é críticas construtivas. A gente tem que pensar dessa forma. Então, eu acho que por esse vídeo é isso. Ele falou do tal do Brasileiro de Lata. Eu não conheço esse cara, nunca vi esse canal. Claro que é uma pessoa problemática, então nem vou comentar dele. Então é isso. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.